CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. Olá, bom dia, segunda-feira, 26 de agosto de 2024. Está começando o CBN Esportes de uma semana agitada e uma segunda também recheada, com os acontecimentos envolvendo aí o Campeonato Brasileiro, as séries inferiores, Série B, Série D, Copa Paulista, ou seja, muitas informações a partir de agora. Então vamos de Série D. A Inter de Limeira tropeçou no primeiro jogo da fase quartas de final da competição. A equipe perdeu para o Maringá por 1-0, gol de Robertinho, 13 minutos do primeiro tempo. O jogo foi disputado no estádio Major José Levi Sobrinho. Os limeirenses voltam a jogar no próximo domingo no estádio Willie Davis, em Maringá, e precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença para seguir na competição. Antônio Lupe, bom dia, uma boa semana para você. E o Guarani teve uma folga forçada na rodada do fim de semana, Lupe? Tudo bem, Carlão? Bom dia pra você, pra todo mundo que acompanha o CBN Esportes, uma ótima semana pra todo mundo. Pois é, né, Carlão? As queimadas, esse clima seco que está atingindo todo o estado de São Paulo também acabou atingindo a Série B do Campeonato Brasileiro. Por conta de um decreto do prefeito de Ribeirão Preto, as atividades esportivas foram suspensas por conta da baixa umidade, inclusive jogos de futebol. Com isso, a CBF acatou esse decreto e adiou o duelo entre Botafogo e Guarani, que estava agendado para acontecer ontem no estádio Santa Cruz. A CBF ainda não definiu a nova data do duelo. O Guarani só volta a jogar na terça-feira da semana que vem contra o Coritiba no estádio Brinco de Ouro da Princesa. No final de semana, a diretoria confirmou a rescisão de contrato com Diogo Matheus e anunciou Lohan, atacante, mais uma contratação do Guarani para a reta final da Série B. Tá certo, ônus e bônus, né? Essa folga, eu acho que sai um pouquinho daquele ritmo de competição, a confiança lá em cima como vinha o Guarani. Por outro lado também, um descanso é sempre importante para o técnico Alan Alta colocar aí ainda mais a filosofia dele em prática, uma vez que faz uma grande jornada aí no comando técnico do Guarani Futebol Clube nesta Série B. E a Copa Paulista foi dada a largada à fase oitavas de final no fim de semana. O Capivariano, venceu o São Caetano por 2-1 em casa e agora joga por um empate no ABC para se garantir a próxima fase, no outro jogo. O 15 de Piracicaba venceu o Oeste em Santana do Parnaíba por 1-0. Comercial e Primavera, marcado para Ribeirão Preto, foi adiado em razão da situação climática na cidade. O duelo vai ser amanhã, às 8 da noite, no Palma Travasso. Temos algumas dúvidas a respeito desse duelo, principalmente sobre como será o pré-jogo de William Cabelo. Né? Até porque é um dia útil, mas para Cabelo, todo dia é feriado. Todo dia é feriado. Pelo menos no ritmo etílico de William Cabelo. Vamos lá, Fábio Scheibe, bom dia, uma boa semana pra você, direto aí do Principado de Itu. E os grandes da capital, Santos tropeçando, Palmeiras atropelando, São Paulo venceu o Vitória e o Corinthians, perdeu lá no Castelão para o Fortaleza, Fabião. Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. O Corinthians sofreu mais uma derrota no Brasileirão. O Timão criou chances, mas desperdiçou oportunidades e acabou derrotado pelo Fortaleza por 1-0 no Castelão. Foi o 10º revés do Timão no Brasileirão. Em jogo de golaço, São Paulo com time misto derrota o Vitória por 2-1 no Morumbi. Garoto William Gomes e Eric marcaram para o tricolor. Após goleada por 5-0 em cima do Cuiabá, Abel Ferreira tem semana livre para trabalhar o time do Palmeiras. Verdão encara o Atlético Paranaense no próximo domingo. Já o Santos decepcionou mais uma vez em casa ao empatar em 0-0 com o Amazonas na Série B. Torcida cobra e protesta contra o técnico Fábio Carille, que está muito pressionado. Santos vivendo um momento de instabilidade dentro da Série B. Sven Goran Eriksson morreu hoje aos 76 anos. O treinador da seleção da Inglaterra teve um câncer, o ex-treinador da seleção inglesa teve um câncer terminal no pâncreas e já havia recebido o diagnóstico de pouco tempo de vida. Ao longo da carreira, além de treinar a seleção inglesa, o sueco teve muito sucesso nas equipes do Benfica e da Lazio.
Somando as conquistas pelas equipes portuguesa e italiana, Ericsson tem 10 títulos nacionais e 2 continentais. Antônio Lupe, agora é a vez da macaca. Rapaz do céu. Nossa, que horror sexta-feira. O Ponte Preta e Operário, olha, protagonizaram um dos piores jogos que eu acompanhei na vida. Que terror. O Operário venceu, mas o jogo deveria ter sido um 0-0. Que coisa terrível. Qual é o mascote do Operário? O Operário é o fantasma. E esse fantasma assombrou o estádio Moisés Lucarelli não só pelo jogo, mas também pelo resultado. Foi a primeira derrota da Ponte Preta jogando em casa, sob o comando do técnico Nelsinho Batista. Jogo horrível, tanto é que não tivemos na transmissão da Sport TV melhores momentos no intervalo do jogo. Pior para a Macaca. O técnico Nelsinho Batista lamentou o comportamento da equipe e foi perguntado sobre reforços, mas diz que está encontrando dificuldades para achar qualidade para reforçar o elenco. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa declaração do técnico da Macaca. Rapaz, eu acompanhei pela TV, Deus me livre. Hora do intervalo, o pessoal do Premier realmente, acho que deve ter tentado de tudo, né? Mas não teve aí pelo menos uma pincelada de melhor momento neste jogo tenebroso entre Ponte Preta e Operário. O melhor para o Operário, que levou os 3 pontos para Ponta Grossa. E o Endrick estreou oficialmente pelo Real Madrid. Fez gol, estabeleceu marca histórica no clube. Ao marcar contra o Valladolid, ao balançar a rede contra o Valladolid domingo, ele se tornou o jogador estrangeiro mais jovem, 18 anos e 35 dias, a balançar as redes pelo Real em toda a história da La Liga. E a Fórmula 1, Lando Norris largou mal, foi ultrapassado por Max Verstappen logo na saída, mas se recuperou e venceu com tranquilidade o Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1. O campeonato voltou depois de 4 semanas e chegou à 15ª etapa do ano. A próxima corrida será no Grande Prêmio da Itália, circuito de Monza, domingo, dia 1º de setembro, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. E você pode participar do CBN Esportes através do WhatsApp 19 99186 9070 99186 9070. E aí, Ponte Pretano, lamentável atuação da Macaca na sexta-feira. E o Guarani, hein? Essa folga é boa, vai ser importante pro técnico Alan Al. Palmeiras, agora só com brasileiro, surge como um candidatíssimo ao título. Corinthians e o rebaixamento. São Paulo, vitória ou triunfo importante sobre o Vitória da Bahia. E o Santos, hein? Deus do céu, que coisa lamentável o trabalho do técnico Fábio Carille até aqui. 11h17, o CBN Esportes, comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto, e o homem dos streamings, efeitos especiais, o cara online, Daniel França. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h17, o intervalo é muito rápido. CBN Esportes Campinas. Trânsito. 11h17, Thaís Azevedo, bom dia, uma boa semana para você e as ruas, avenidas, estradas da nossa região. Ótimo dia para você, Carlão. Ótima semana para todos nós. Olha, quem segue pela Avenida Imperatriz Leopoldina tem excesso de veículos sentido Taquaral, da Rua Dona Esther Nogueira até a Rua Carolina Florense. No sentido Guanabara, são boas as condições. Quem segue ali pela Avenida Brasil tem lentidão, sentido Vila Nova, do Balão do Timbó até a Rua Frei Antônio de Pádua. No sentido centro, o motorista vai fazendo um bom caminho. A Avenida Barão de Itapura ainda tem excesso de veículos, desde a Rua Doutor Delfino Sintra até a Rua Barata Ribeiro, pelas duas pistas. No restante da via, o ouvinte segue tranquilo. Carlão. Obrigado, Thaís. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio.
E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. E tivemos a estreia do vôlei Renata no último final de semana. No sábado, jogando no ginásio do Taquaral, a equipe de Campinas perdeu para o SESI Bauru em noite inspirada de Darlan, que mais uma vez atuou muito bem contra o time campineiro, assim como tinha acontecido na decisão da Superliga. O Diego Alves acompanhou o jogo e traz os detalhes da partida, a primeira do vôlei Renata no Campeonato Paulista. Começou a temporada 2024-2025 para o vôlei Campinas, no jogo de estreia do time e também, desse cara aqui, o camisa 1, Bruninho, que recebeu muito carinho do público aqui no ginásio do Taquaral, e um jogo que marcou ainda o reencontro das equipes finalistas da última Superliga. SESI Bauru, atual time campeão, e o vôlei Campinas, que ficou com o vice da Superliga na temporada passada. Um grande jogo aqui no ginásio do Taquaral. Campinas saiu na frente, venceu o primeiro set. Vem o Giga pro saque, bancada na rede! O SESI Bauru venceu o segundo. Darlan! Ele coloca na quadra. Campinas pulou pra frente novamente no terceiro set. Pro Ítalo colocar a bola no chão. Poderia ter arrematado a partida no quarto set, mas aí SESI Bauru empatou de novo. Solta o braço. Ace! E aí, jogo no tie break aqui no ginásio do Taquaral, e o SESI Bauru levou a melhor por 15-10 e venceu a partida por 3-2. Tiaguinho, Darlan! De novo o garoto resolve a parada! Coloca... A gente tem que ter um pouquinho de paciência nesse processo, mas eu gostei da entrega, achei que o grupo estava conectado ali dentro e buscou em todos os momentos. Nos detalhes, eles acabaram vencendo essa partida de hoje. Hoje foi o primeiro passo, foi o que a gente conversou. A gente criar essa identidade como time, o que cada um tem de melhor para agregar nesse time, que com certeza
a gente vai disputar o máximo de finais, competições e o máximo de pódio que tem pela frente aí. Então é seguir nessa pegada. Campinas volta a jogar pelo Campeonato Paulista na sexta-feira, fora de casa contra o Suzano, partida que começa às 7 horas da noite. Obrigado ao Diego, portanto, derrota da equipe de Campinas, mas quem sabe a reabilitação. E esse jogo contra o Suzano você acompanha aqui na CBN Campinas. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Horas 25 minutos, Antônio Lupe. E a galera está participando conosco, WhatsApp, o 19991869070. Vamos lá, Derivaldo, nosso grande amigo, sempre sintonizado, mandou mensagem aqui. Muito obrigado pela participação. Bom dia, galera da CBN Esportes. Rodrigo Pupo, de Campinas, gostaria da opinião de vocês a respeito da absurda entrevista do técnico Abel Ferreira após o jogo do Palmeiras contra o Cuiabá no sábado, quando ele respondeu de forma completamente estúpida à repórter Aline Fanelli, da Rádio Band News FM. Também gostaria de saber quando ou se a presidente Leila vai se pronunciar sobre o caso. Abraços e boa semana para todos. Lamentável, né? Lamentável. O Abel é tão competente, talvez hoje o grande treinador do futebol brasileiro, mas exagera, né? Nas palavras ele escorrega bonito, né? Festival de desrespeito, muito acima do tom com a repórter, depois pediu desculpas através das redes sociais, mas eu acho que é um exagero do Abel, sabe? Ele poderia ter só respondido a pergunta e ponto final. Isso, e não foi a primeira vez, né? Não foi a primeira. Em várias situações o Abel protagoniza aí situações complicadas, né? Momentos, entrevistas bizarras, né? E sábado no estádio Brinco de Ouro, ao mesmo tempo que nós até colocamos, tem aí, né, a fala Daqui a pouco nós depois vamos a gente vai colocar o Abel elogiando tanto o gramado do Brinco de Ouro, e foi tão legal, né? Nós aqui de Campinas, a gente vive o Guarani, está no Brinco de Ouro praticamente toda semana, e um elogio de um cara como o Abel é sempre importante. Agora, pisou na bola, né? Pisou na bola de uma maneira terrível, muito indelicado na entrevista, uma insensibilidade tremenda, né? E depois vai nas redes sociais para pedir desculpas. Acho que mais cabeça no lugar, mais equilíbrio pro bom técnico, pro competente Abel Ferreira. Lupinho. Deixa eu mandar um grande abraço pro nosso amigo Jamison, lá no Sergipe, acompanhando a nossa programação. Carlão, procede a informação de que a ponte... Ixi, aqui é salário atrasado na ponte. Paulo Chácara da Barra. Eu não tenho informação, Paulo. Não tenho informação, mas também não chegou até nada até nós. Creio que não. E eu acho que o desempenho da ponte realmente caiu muito, não tem a ver com salário. A gente tem que entender também que o time é limitado, viu, gente? Não fica com essa história de, quando engatou aí alguns resultados positivos, de que, brigar pelo acesso. Não. O primeiro passo da ponte, ou o primeiro objetivo da ponte, é chegar aos 45 pontos. Creio que ela vai conseguir. Agora, se permanecer com esse futebol ruim, né, a ponte caiu demais do jogo do Goiás pra cá, contra o Goiás, contra o Amazonas e contra o Operário. Se permanecer com esse futebol, vai voltar a flertar com o Z4. Mas eu creio que essa queda não tem a ver com o salário, pelas informações que a gente tem, tá tudo em dia lá pelos lados do estádio Moisés Lucarelli. Bom dia! Na sexta fui ao Majestoso e vi a pior partida da minha vida. Pra piorar, ainda bati a cabeça saindo do banheiro do estádio. Aí perigoso, porque é baixinho ali, né? Tem que tomar muito cuidado. Foi o Newton de Paula que mandou essa mensagem. Espero que esteja bem, viu, Newton? Bom dia, Carlão Lupe. Carlão, podemos dizer que Pedro Raul aprendeu direitinho com Yuri Alberto? Cristiano Salvione, Sumaré, ótima semana a todos e salve o Corinthians. Mas ali tinha que ir de cabeça, né? O Corinthians não jogou mal, não. O Corinthians criou oportunidades claras. Yuri Alberto perdeu gol. O Bidu perdeu um gol que não pode perder. E contra um time hoje que é o líder do Campeonato Brasileiro. Sim.
né, está entre as melhores equipes do Brasil e não pode perdoar. E o Corinthians perdoou, o Fortaleza foi lá e venceu o jogo e hoje é o ponteiro do Brasileirão. O Rogério Pauletti de Sorocaba, quem será que treina o Corinthians? O pai ou o filho? Ou tem 2 treinadores ou os 2 não valem um? O Ramon Dias e o Sou Dias, né? O Emiliano. Emiliano Dias. O filho dele tem um percentual importante, né? Sim. Mas o Ramon é o treinador. Mas o Corinthians, eu acho que o problema não é nem treinador, o problema é qualidade. O time é muito fraco. O time é fraco. E tem que fazer gol, porque se não fizer gol... Quando cria oportunidades não faz, contra um time forte que é o Fortaleza. Carlão, você não acha que a Ponte deveria treinar mais troca de passes? Foi horrível o jogo contra o Operário. Não conseguia trocar 2 passes certos. Cara, é o Mineiro do táxi lá do Iguatemi. Ô, Mineiro, sexta-feira foi terrível, né? Por sexta-feira a Ponte tinha que treinar tudo, né? Terrível, jogo horrível. O Luiz Rosa falou assim, bom dia, CBN, vou discordar do Carlão. O jogo pior foi ontem, o da Chapecoense. CRB eu não acompanhei, o da Ponte eu acompanhei, mas isso mostra, o Luiz, a qualidade do futebol brasileiro, né? Claro, estamos falando de Série B, que é um nível inferior, mas jogos muito ruins. O futebol brasileiro hoje passa, sim, senhor, por uma crise técnica, vide a nossa seleção brasileira. 11h30, nós vamos para o Repórter CBN e na volta vamos debater com o Fábio Chaib os clubes, os grandes do nosso estado. Repórter CBN. Segunda-feira, 26 de agosto de 2024. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou à CBN que não existem mais focos ativos de incêndio no estado. Segundo ele, o número chegou a 2.700 no ápice do problema. O governador também disse que é cedo para falar em ações coordenadas. Ele atribuiu a situação a uma combinação de fatores, como estiagem prolongada, baixa umidade do ar, ventos fortes e a ação humana, mas confirmou a prisão de 3 pessoas suspeitas de provocar incêndios criminosos. Tarcísio de Freitas ainda prometeu que vai ajudar os agricultores afetados com a disponibilização de R$100 milhões de subvenção para o seguro rural, além de uma linha de crédito com 2 anos de carência para os pequenos produtores. A confiança do consumidor brasileiro avançou pela 3ª vez consecutiva. O indicador apurado pela Fundação Getúlio Vargas subiu 0,3 ponto em agosto, na comparação com julho, e atingiu 93,2. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a elevação ocorreu em ritmo mais lento, mas tanto a percepção sobre o momento presente quanto as expectativas para o futuro apresentaram alta no período observado. A SpaceX vai tentar realizar a primeira viagem espacial com turistas nesta semana. A missão da empresa do bilionário Elon Musk deve levar 4 tripulantes para o ponto mais distante da Terra, já alcançado por humanos desde o fim do programa Apollo em 1972. A operação deve durar 5 dias. O lançamento está previsto para a madrugada de terça-feira, mas poderá ser adiado para o fim de semana ou para o dia seguinte. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região.
Apresentação: Carlão de Freitas. 11h33. Fábio Chaib, vamos pela ordem cronológica dos fatos. O Santos empatou com o Amazonas, segue ali entre os líderes da Série B, mas o desempenho do Santos é terrível, é preocupante. Creio que vai conquistar o acesso até pela qualidade da equipe, mas que instabilidade, né? Já demonstrou isso aqui em Campinas e eu chamei a atenção, teve ouvinte que ficou bravo, desmerecendo o Guarani. Não tem nada a ver o Guarani ou o próprio Amazonas com a história. O Santos está jogando muito mal. O Santos caiu de produção, Fábio Chaib. Segundo resultado ruim do time da Vila Belmiro, jogando dentro da Vila Belmiro, né? Perdeu para o Avaí na semana passada, empatou com o Guarani fora e agora empata com o Amazonas em casa mais uma vez. O Santos que deveria estar ganhando esses jogos. A torcida está pegando muito no pé do Fábio Carilli, do técnico, está muito pressionado. Marcelo Teixeira garante a permanência do Fábio Carilli, mas a situação realmente é complicada. E pra gente, o preocupante é que justamente a próxima partida do Santos, que tem que mostrar resultado, tem que mostrar uma resposta, é contra a Ponte Preta na próxima sexta-feira, né? Esse é o grande perigo pra Ponte. A Ponte que não vence fora de casa, agora enfrenta o Santos, que tá pressionado, que tá querendo a vitória a qualquer custo. Opa! Tá aí, grande Fábio Chaib. E aí, Carlão. Sim. E vou falar uma situação pra você, hein? Se continuar do jeito que tá, lembra que a gente falava, o Santos é só uma passagem pela Série B? Tem que tomar cuidado. Se começar a manter essa regularidade péssima de desempenho, eu vou falar pra você aqui bem baixinho e pro torcedor do Santos também, tá bom? Torcedor do Santos, abri o negócio errado aqui. Vamos lá, torcedor do Santos, fechou o segundo com 39. Sim. O América é o quinto com 35. América, Mirassol e Vila Nova hoje jogam futebol melhor que o Santos. Bem melhor. Eu tô falando bem baixinho, melhor, tá? Bem melhor. Eu acompanhei o Santos contra o Guarani, foi terrível, credo. Que coisa lamentável o desempenho do Santos até aqui. E outra coisa, hein? A bola bate na barriga, o pessoal já grita, o juizão já marca pênalti, né? A bola explodiu no pâncreas, no intestino grosso do jogador do Amazonas, o árbitro já... É nessas horas que o VAR ajuda, porque se não fosse... O VAR tem todos os problemas do mundo. O problema não é o VAR, o problema é quem opera a ferramenta atrás do VAR. Mas se não fosse a ferramenta do árbitro de vídeo, a quantidade de pênaltis inexistentes que seriam marcados seria uma coisa absurda, viu, meu amigo Freitas? Com certeza, Antônio Lupi. Ontem tivemos essa situação também lá no Castelão, envolvendo Corinthians e Fortaleza, e depois o árbitro, né, o VAR ajudou o árbitro e ele corrigiu o que ele havia marcado. Agora, você vai falar sobre o Palmeiras. Eu queria falar depois do VAR do São Paulo, porque São na minha Paulo. opinião, mesma linha. Nossa, do Caleri. Nossa. Calma. Você já me irritou, viu, Antônio Lupi? Você já me irritou, porque eu estava acompanhando esse jogo do São Paulo e nós já conversamos aqui, fora do ar. Tem que rever essa coisa do impedimento. Impedimento por uma unha, por milímetro. Cara, é um trava absurdo. de chuteira. Não dá. É pro gol, gente. Pro gol. Essa lei tem que ser revista, ou esta regra tem que ser revista. Fábio Chaib, sábado estivemos no Brinco de Ouro, aliás, um bonde, né, da Rádio CBN. Eu disse pra Tayla aqui, Antônio Lupi, no Campinas. O time tava... No Manhã CBN, né, no sábado. Eu disse, Tayla, depois eu resolvo com o pessoal, mas eu vou dedar todo mundo. Vai todo mundo no jogo hoje. E foi uma festa danada, o Palmeiras venceu, Estevão, atuação de gala. E Fabião, o Palmeiras com esse calendário um pouco mais tranquilo, um pouco mais folgado, é um candidato ao título brasileiro, apesar do Fortaleza estar atrapalhando um pouquinho aí, Fabião. O Palmeiras deu resposta em campo, né? No primeiro tempo fez 4-0 já, com a boa atuação do garoto Estevão, que está brilhando cada vez mais. O Palmeiras precisava desse jogo, a torcida abraçou o time, lotou o Brinco de Ouro, e o Palmeiras conseguiu essa vitória que o coloca na parte de cima mais uma vez, cria confiança. Depois de 2 eliminações na Copa do Brasil e Libertadores da América, o Palmeiras voltado justamente ao Brasileirão, tentando conseguir esse título depois dos fracassos, né, das Copas. Abel Ferreira tem semana livre agora para trabalhar, o Palmeiras encara o Atlético Paranaense no próximo domingo, e a torcida palmeirense esperançosa por uma boa retomada aí, faltando 14 jogos, o Palmeiras pretende focar as forças justamente
nessas vitórias para alcançar a liderança do Brasileirão. Aliás, Fábio Scheibe ontem foi o MC, né? O mestre de cerimônias de Ivete Sangalo. Ô, Scheibe, hoje é aniversário do seu time, Scheibe. Você precisa fazer uma homenagem digna para esse time que às vezes acalma, às vezes acelera esse seu coração. 110 anos da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Palmeiras ontem realizou um show ontem com Ivete Sangalo no clube para os associados. Uma história de muita alegria, muitas conquistas. Também tem algumas decepções, mas faz parte do futebol. É o Palmeiras completando mais um ano de vida, 110 anos. Semana que vem é o arquirrival que faz aniversário, né? No domingo, o Corinthians completando aniversário. Vamos falar do Palmeiras. Mas deixa eu parabéns para o Palmeiras, 110 anos. Ô, Fabião. Foi o MC lá, ele pegou e falou assim, agora com vocês. E outra coisa. Ivete Sangalo. Se o Eliel e Almeida fizeram uma escala aqui, olha, sabadão, plantão, todo mundo. Não vem ninguém. Agora, o que o ingressinho do jogo do Palmeiras não faz, hein? Rapaz do céu. Tava o bonde inteiro lá, bicho. E família, né? E família. Mas não é sempre que os grandes clubes de São Paulo vêm jogar em Campinas. A gente tem que prestigiar realmente o evento. Foi muito bom para quem estava lá curtindo essa vitória, 5-0. Né? É verdade, mas foi muito bom mesmo, um jogo legal, o Palmeiras venceu bem, uma vitória consistente, surge sim como um candidato ao título. E parabéns ao Palmeiras, Parabéns ao Palmeiras. E viu só o que eu falava, né? Vocês ficavam tirando sarro quando falava de Barueri, que o pessoal não ia, mas no interior o pessoal vai. Você viu como estava o Brinco de Ouro lotado mais uma vez, que vem do Palmeiras. Se fosse em Ribeirão Preto seria a mesma coisa, mas Barueri o palmeirense não vai, não gosta realmente. Ô Scheibe, aliás, vamos ouvir o que o Abel Ferreira boa, falou do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ele falou um monte de besteira na coletiva, mas eu acho que essa é legal, até por torcedor bugrino, a respeito de como foi a receptividade e o gramado do Brinco de Ouro da Princesa. O gramado é top, top, top. Falar do carinho e da forma como fomos recebidos aqui, não só pela nossa torcida, eu disse isso aos jogadores, por tudo o que vocês fizeram, pelo esforço que vocês entregam, os torcedores realmente reconhecem o vosso esforço e vos respeitam, aproveitem isso. E também agradecer à diretoria do Guarani, a todos os funcionários que foram extremamente simpáticos e queria o futebol brasileiro ter 50% dos gramados iguais a este. Isto é gramado top, top, top e que nos ajudou muito hoje no jogo, a nossa dinâmica de jogo, sem dúvida nenhuma. Até por conta dessa declaração, o Scheibe que tem mais contatos, eu não sei não, hein, Scheibe, mas eu acho que o Brinco virou a segunda casa do Palmeiras quando algo acontecer lá no Allianz Parque, ou você não teve essa sensação? Concordo plenamente, concordo. A torcida lotou o estádio, a torcida ficou feliz, acesso fácil, a diretoria também gostou bastante dessa receptividade da diretoria bugrina. Achei muito legal também, deu um casamento legal aí o Palmeiras, jogando no estádio verde e branco também, isso chama atenção também, se sentiu em casa jogando no Brinco de Ouro. O William perguntou aqui, bom dia, qual a capacidade do Brinco e qual o público no jogo do Palmeiras? 16.500, né? Mais ou menos, não foi 16.500, tem uns quebrados aí, não me lembro agora, e a capacidade do Brinco, pelo menos, já colocou muita gente, né? Sim, mas tem todo um processo de corpo de bombeiros e tudo. Não sei se você tem a mesma informação, mas são quase 18, 19 mil torcedores aproximadamente. Nós tivemos 16 mil porque tinha uma área de isolamento, onde ficou ali a diretoria do Cuiabá, que fica bem próximo ali às vitalícias. E na torcida visitante também tinha muitos torcedores do Palmeiras, mas poucos torcedores do Cuiabá. E não lotou. Então eu acho que hoje a capacidade gira em torno de 18 mil torcedores no Brinco e tivemos aí 16.500. Rapaz, já teve Guarani Flamengo 52 mil pessoas. Não, se apertar todo mundo cabe. Seleção brasileira também, 47 mil, mas hoje por medida de segurança, os estádios, né, não só o Brinco de Ouro, os estádios encolheram. Corinthians perdeu para o Fortaleza, o São Paulo teve essa polêmica realmente, destaque para os gols dos meninos, né, o William Borges e o Eric, 2 golaços, né, que colocam o São Paulo ali também brigando na parte de cima da tabela. Corinthians toma e tento, não apresentou um mau futebol, até jogou bem, mas as conclusões foram terríveis, né? Yuri Alberto, Pedro Raul, o menino aqui do Guarani, o Matheus Bidu, chances que contra uma equipe como Fortaleza não pode perder e por isso o Corinthians hoje correndo muito perigo de rebaixamento
no Campeonato Brasileiro. Ô, Carlão. Pode falar, Fábio Scheibe. O que chama atenção também foi ontem, né, a diretoria de São Paulina fazendo ações de reverência ao esquerdo, né, o lateral esquerdo do Nacional, que acabou, o zagueiro do Nacional, que acabou tendo aquele problema no jogo contra o São Paulo. Ontem, a diretoria São Paulina prestando homenagens para ele, o próprio Michel Araújo, que é compatriota do esquerdo, né, uruguaio também, chorou bastante ao falar da situação. O esquerdo que segue internado na UTI, mas infelizmente nesse final de semana teve uma piora, preocupando a todos no meio do futebol, e a diretoria São Paulina dando todo o apoio, dando toda a solidariedade ao jogador e à própria equipe do Nacional. Uma situação muito triste, realmente, torcer bastante para o esquerdo sair dessa. Ele segue internado na UTI. Muita força aí pro esquerdo, aliás, pegando o lado bom da coisa, né? Se é que existe algo bom nessa situação, mas a cortesia, a solidariedade, como você citou, Fabião, por parte do São Paulo, o próprio Caleri, né? Falando que todas as contas do esquerdo no Hospital Albert Einstein ele pode arcar e tal, e essa corrente positiva pode ajudar. A própria esposa, né, do esquerdo disse, né, permanecendo em oração e tal. Se não me engano, ele tem um filho de 8 dias. Eu vi as fotos aqui. Muita força que ele possa sair dessa. Rapidinho, só informações aqui, não sei se você colocou na manchete, o Corinthians é muito perto de vender o Wesley, deve faturar aí, deixa eu ver aqui, ó. O Wesley caiu um pouquinho, né? 20 milhões de dólares, 110 milhões de reais pelo Wesley de 19 anos. E quem deve estar retornando ao futebol brasileiro é o Alexandro, né? Pro Flamengo. O Corinthians tem Arthur Cabral do Benfica, que ele é ex-Palmeiras, né? Ex-Palmeiras, ex-Ceará, né? Estava lá no futebol do exterior. E o Alexandro disse sim ao Flamengo e deve reforçar o Mengão nos próximos dias. Por falar em Flamengo, ontem uma boa estreia do Michael, vitória do Flamengo por 2-1, o Flamengo permanece ali na luta e é também um candidato ao título brasileiro. E tem o Rames Rodrigues também, que acertou. Raio Vallecano, clube. Né? Foi para a Espanha mais uma vez, está jogando no Raio Vallecano, que era o Rames Rodrigues, estava no tricolor, acabou acertando a volta para o futebol espanhol. Ou vai estar naquela preguiça monstro do Rames. 11h46, temos um intervalo e depois a gente segue. Vamos com participações? O nosso amigo aqui mandou de novo, ele perguntou, a William fez a pergunta e agora ele respondeu que a capacidade do Brinca é de 32 mil pessoas, ou 29 mil no Google, muito longe de lotar. É que aqui, no Google, quando você põe 29 130 mil, a capacidade, segundo o Cadastro Nacional de Estádios de Futebol, em 18 de janeiro de 2016. Eu acho que deu uma encolhida ainda mais. Sim. Vamos colocar aí um número redondo, quase 20 mil torcedores, hoje é a capacidade, tá? Infelizmente, é por conta de uma medida de segurança. Claro que cabe muito mais gente, o Carlão já destacou aqui outros jogos em que o estádio lotou, com mais de 50 mil torcedores. Grande William, valeu pela mensagem, obrigado e uma boa semana pra você e pra todos. Bom dia, Carlão. E amigos apresentadores do CBN, com certeza esse tempo extra vai ajudar o meu Guarani. Meu nome é Antônio, sou da região do Ouro Verde. Com certeza vai. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso também. Recarregar as energias aí. O único problema é que o Guarani vinha numa batida legal, confiança lá em cima e poderia aproveitar este momento também. Mas eu acho que o Alan Al vai ter esse tempo aí para trabalhar a equipe e dar aí o melhor jeito nesse Rapidinho, informação, o Sport Recife comunicou a saída de Pablo Diego, lembra dele? Pablo Diego, atacante. Encostadaço lá, né? Encostado, vínculo até o final deste ano, está fora. Será que fez 7 jogos? 8 jogos, né? Agora daqui a pouco a gente responde. Seria um bom reforço. Cara, não só pra Ponte, pro Guarani também, né? Porque as nossas equipes estão precisando aí de bons jogadores. Pelo menos quando jogou com a camisa da Ponte, o Pablo Diego deu uma resposta muito legal. 6, hein? 6 jogos. Então. Sei não, hein? Vamos aguardar. Vamos aguardar. 11h48, um rápido intervalo e na volta sim... O Guarani, que iria jogar contra o Botafogo, não jogou em razão do jogo adiado, as questões climáticas lá em Ribeirão Preto. E a Ponte, que fez um jogo terrível contra o Operário na sexta-feira. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio.
E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas 49 minutos. Vamos com a Ponte que jogou, né? E jogou na sexta-feira, quer dizer, não jogou, né? Que jogo terrível contra o Operário. Derrota da Macaca e cai por terra, né? A invencibilidade do técnico Nelsinho Batista aqui no Moisés Lucarelli. Já foi. A invencibilidade do Nelsinho Batista, ela não existe mais no Moisés Lucarelli. A Ponte num jogo horrível. Todos os adjetivos para um jogo ruim, eles se encaixam para a partida entre Ponte Preta e Operário. O Operário venceu por 1-0, mas se engana que fez uma grande partida também. O Operário aproveitou um vacilo da defesa da Ponte Preta e o menino lá que entrou no jogo, o único toque na bola, marcou o único gol da partida. Melhor para o Operário, que vivia também uma crise. Veio aí cheio de polêmica para enfrentar a Ponte Preta, inclusive com o técnico Rafael Guanais ameaçado. Foi o Daniel que marcou o gol do Operário no segundo tempo. O técnico Nelsinho Batista falou a respeito do comportamento da equipe e atuação bem abaixo do que a Ponte estava apresentando em jogos no Moisés Lucarelli. Foi uma noite assim onde a nossa criatividade não teve presente os 90 minutos. Nós jogamos contra uma equipe que marca muito bem e não tivemos assim um ritmo de jogo, não tivemos uma posse de bola que a gente pudesse criar jogadas. Infelizmente, nós roubava a bola e já perdia a bola muito rápido, no primeiro tempo principalmente. No intervalo, inclusive, nós conversamos com eles e pedimos para que eles tivessem um pouquinho mais de calma com a bola, assumisse um pouco mais a bola, aparecesse nos pontos que a gente determina para jogar, mas isso infelizmente não aconteceu hoje. Segundo tempo nós melhoramos um pouco, mas não a ponto de fazer o gol também. Nós continuamos atrás de jogadores para o nosso elenco. O problema é que o que oferecem para a Ponte Preta, o que aparece no mercado para a Ponte Preta, nós não vemos assim uma qualidade. Então, se for para encher o grupo de jogadores aí que vem aí e não se definem, eu prefiro trabalhar com o que eu tenho. Essa é a realidade, né? Então, tenho oferecido muitos nomes, mas muitos nomes que não têm essa condição, não são melhores do que nós temos aqui. Essa é a realidade. O Nelsinho também falou sobre reforços, né? A gente falava aí do Pablo Diego, que foi liberado, jogador que fez uma boa temporada com a camisa da Ponte, mas a informação, inclusive, do Lucas Rossafa, nosso grande companheiro aqui, que está sempre online em tudo que acontece no mercado de transferência, já informa que o Novo Horizontino deve ser o destino do jogador. E tem um detalhe também, né, Carlão? O Nelsinho está coberto de razão quando ele diz que não encontra qualidade. Os jogadores oferecidos não são melhores do que a Ponte tem atualmente no elenco. Mas qualidade custa caro. E esse também deve ser um problema que a Ponte tem enfrentado. Lembrando que a janela fecha dia 2, hoje é dia 26, dia 2 tem uma semana aí para a Ponte Preta contratar atletas para a Série B do Campeonato Brasileiro. Dia 2, segunda-feira, fecha a janela de transferência. A Ponte contratou 3 até agora. O Thomas, que foi titular na lateral direita sem o Inocêncio no jogo contra o Operário, o Hudson e o Portuga. Tem razão, Nelsinho, também. Tô com você, Lupe. Eu acho que contratar por contratar, apenas para inchar o elenco, não vira. A Ponte não tem dinheiro, ela tem que ser assertiva, tem que contratar para jogar, ou então um reserva ali
à altura. Contratar por contratar também é melhor ficar com o que tem, mas a Ponte vai precisar melhorar, hein? Hoje ela está a quantos pontos aqui do Z4? 22 a 28? O Ituano abre com 22, tá certo aqui? Tá 6, é verdade. 6 pontos. Então, ela joga contra o Santos na sexta. Mesmo o Santos vivendo um mau momento, evidentemente é o favorito. Se ela perder para o Santos e os times de baixo vencerem, essa diferença ela cai ainda mais. Então a Ponte tem que tomar cuidado para não voltar a flertar aí com a zona de rebaixamento. O que chama atenção, né, Carlão? Chama a atenção dos últimos 12 pontos disputados, a Ponte Preta fez apenas 2, né? Ela caiu muito. O que freia bastante qualquer retomada da Ponte. E esse jogo contra o Operário me lembrou muito o jogo do ano passado entre Ponte Preta e Ituano. Não sei qual foi o pior. Nossa, eu trabalhei nesse jogo, Eu trabalhei nesse jogo. 0-0, os dois times mal também. O de sexta foi pior. Ah, não, o de sexta foi pior. Não teve melhores momentos. Foi pior. Foi terrível, foi terrível. E a Ponte tem que ficar esperta aí. Primeiro objetivo, 45 pontos. Vai ter que jogar mais para chegar com uma tranquilidade maior a esta pontuação, a este objetivo. 11h54. E o Guarani, Antônio Lupe, uma folga forçada em virtude das questões da situação climática lá em Ribeirão Preto. Bom pro Alan Al trabalhar a equipe. Eu acho que ruim, porque interfere um pouco nessa batida positiva que o Guarani estava, mas de qualquer maneira... Aí, dias de muito trabalho no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Só para entender o porquê não aconteceu o jogo ontem, lá no estádio Santa Cruz. Ribeirão Preto, como a gente já vem observando aí nos noticiários, a região de Ribeirão Preto é uma das mais atingidas pelos incêndios e também pelas queimadas, né, que acontecem em algumas matas da região. E o que acontece? O prefeito Duarte Nogueira, de Ribeirão Preto, no sábado, emitiu ali um comunicado proibindo atividades esportivas ao ar livre por conta da baixa umidade do ar e pela seca e pela fumaça que atingiu aí a região. O Guarani tinha esse compromisso e a CBF acatou esse decreto, ou seja, o jogo foi adiado. O Guarani viajou para Ribeirão Preto na sexta. Nossa. No sábado de manhã estava realizando o treino e teve a confirmação do adiamento, então a delegação retornou para a cidade de Campinas. A CBF ainda não definiu a data desse novo jogo, né? Provavelmente ele só deve acontecer na semana que vem ou nas próximas semanas. Até a gente comentou aqui na redação hoje, por que não acontece, não marcou esse jogo para hoje, né? Porque ontem tivemos ali uma chuva, aqui em Campinas também tivemos, em Ribeirão Preto também, mas ainda o clima é muito difícil lá em Ribeirão. O jogo do Primavera com o Comercial, por exemplo, na Copa Paulista, acontece amanhã. A Federação Paulista já remarcou, porque esse decreto ele tinha validade até o final de semana, até domingo. Então, poderia acontecer hoje? Poderia, mas aí envolve outras questões. Então, não tem data ainda para acontecer. Botafogo e Guarani pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Bugre agora só joga na terça-feira da semana que vem, dia 2. Quando encerra, na verdade, dia 3, né? Dia 3 de setembro, contra o Coritiba, às 9h30 da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani anunciou a contratação do Lohan, atacante. O torcedor do Guarani vai se lembrar, porque teve um jogo contra o Santo André, no Brinco, no Campeonato Paulista. Sim. O Guarani vencia, esse menino entrou no jogo e fez eu não vou falar esse termo porque não é muito legal, mas ele acabou com o jogo. Sim. Ele acabou com o jogo e marcou um dos gols no empate do Santo André em 2-2 pelo Campeonato Paulista. Ele estava no Floresta, disputando a Série C, 17 jogos, 3 gols. Lohan, atacante, foi anunciado e o Guarani oficialmente anunciou a rescisão do Diogo Matheus. 113 jogos com a camisa do Guarani, 4 temporadas, 9 assistências, também marcou gols importantes. Diogo Matheus, que não estava sendo utilizado, agora oficialmente está fora do Bugre. Tá certo, que ele tem aí muita felicidade na trajetória dele, foi um período legal com a camisa do Guarani. Eu acho que poderia ter tido um pouco mais de respeito, né, nesse momento de saída, né? O Diogo foi afastado e foi muito estranho o afastamento dele, mas vai para o São Bernardo, que disputa aí a Série C do Campeonato Brasileiro. 11h58. Vamos com a galera. Lá. Tem um tempinho aí. Fábio Scheibe se restabelecendo. Show de Ivete Sangalo ontem. Nossa, deitou e rolou lá nas piscinas do Palmeiras, mesmo no frio de São Paulo, hein, Fabião? Mas foi. Que ele dançou o arerê, não tá escrito. Dançou arerê.
O nosso glorioso Fábio Scheibe, aliás... Ano de eleição é diferente, hein, Fabião? Eleição no Palmeiras fervendo. Fervendo, Ivete Sangalo, hein? Ganhou, né? Pode ter certeza que ganhou. Bom dia, meus caros. Carlão, na pelada, você tem que escolher Pedro Raul ou Yuri Alberto. Quem vai? É o Vasco que faz essa pergunta. Yuri Alberto. Tá bom, boa. Excelente. É só os dois. Tá bom, ué. JP de Moraes, bom dia, amigos. Como não teve Bugrão, boa semana pra nós, então, JP de Moraes. Pera aí, Chaves, só deixa eu passar aqui rapidinho. O problema da ponte não é a lei do Vampeta, mais um ouvinte falando de salários, a gente não tem essa informação, mas ele tá falando que caiu demais o rendimento. Caiu. Midiáticos da CBN, o que o Abel tem de competente treinando futebol, ele tem de incompetente em entrevista, é o Léo do Centro. Deixa eu ver aqui, o cara mandou um comunicado... do Pablo Diego. Ponte ou Guarani? Nenhum. Deixa eu ver, ele vai... Ô, Sérgio, deve ir pro Novo Horizontino, tá bom? Grande abraço. Bom dia, Carlão. Eu sou o Euclides, santista. E o que precisa para o meu time voltar a ganhar? A coisa tá feia no Santos. Feio, o Euclides que pergunta pra você. Será que é treinador? Eu não sei. Eu não gosto muito desse negócio de ficar trocando treinador, mas realmente o time tá jogando muito mal. E precisa de uma chacoalhada aí pra voltar a vencer e apresentar um futebol convincente neste restante de Série B de Campeonato Brasileiro. Fábio Scheibe, um recadinho, meio-dia? Não, eu ia falar sobre a Série C, mas a gente fala no Arena, que vai dar tempo, sobre os times classificados. Agora tem a segunda fase já definidos, né? Nesse final de semana acabou a primeira fase, então 2 grupos de 4 times. Primeiro grupo, Botafogo da Paraíba, São Bernardo, Volta Redonda e Remo. No grupo 2, Atlético de Minas Gerais, Ferroviária, Ipiranga e Londrina. Eles se enfrentam entre si. Os 2 melhores garantem acesso à Série B do ano que vem. Lembrando que o São José, o Ferroviário, a Aparecidense, lá do Lupe de Goiás, vai fora. E também o Sampaio Correia foram rebaixados para a Série D do ano que vem. Então, rapidinho, tem mais um tempo? Porque o narrador da TV lá do Sampaio Correia falou que estamos rebaixados, mas vamos para a justiça, vamos para os tribunais. Eu não sei não, viu, mas eu acho que a Série C, ela acabou, mas não acabou. Se é que você me entende, viu? Eu só queria entender o que aconteceu, que eu também não vi o que... Como o Sampaio Correia indo pra O Sampaio Correia caiu cara. da B pra C e da C pra D. Consecutivo, de maneira consecutiva. Agora, eu só não entendi o porquê que vai... Aqui, ó. Deixa eu só pegar a manchete do Globoesporte.com. Sampaio tenta a cartada no STJD para se manter na Série C por conta de uma escalação irregular de um jogador do Caxias. Fumaça à vista! 12:01 neste momento. A gente volta às 4 da tarde no Arena com muita informação. Valeu, até lá! CBN Esportes Campinas.